céu estava escurecendo rapidamente, fechado, com nuvens escuras e quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Manuel, ou Manezinho, como era conhecido por seus amigos e vizinhos, apressou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer. Tinha pego uma carona até o trevo e agora caminhava em direção à cidade que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Quase 1 hora e meia de caminhada e via apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Tomaria chuva, com certeza. No máximo, tentaria se esconder embaixo de uma daquelas árvorezinhas raquíticas que margeavam o caminho. A escuridão aumentou ainda mais, fazendo com que aquele homem danado de corajoso tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estavam para vir. Pensou em correr um pouco, mas desistiu, achando que nada adiantaria. Olhou para cima, como que buscando explicação, e resmungou. Que vem água, eu não tenho medo. Mal acabara de resmungar e avistou uma casinha branca e suja, na beira da estrada, quase sem vegetação. Manezinho levou um susto que o fez arrepiar. Afinal, até bem pouco tempo atrás, a algumas dezenas de passos antes, a casinha não estava ali. Ou estava vendo alguma miragem, ou o medo da tempestade era tão real que não estava o deixando ver nada à sua frente. De qualquer forma, após a primeira impressão de estranhamento, apressou-se em bater à porta e pedir ajuda antes que a natureza o castigasse. Ô de casa! Silêncio. Ô de casa! Tem gente aí? Ouviu um ruído de ferro rangendo e a porta de madeira se abriu. Um rosto velho, cheio de rugas, mas simpático, apareceu com um sorriso acolhedor. Manezinho se explicou à velha senhora. Ô minha senhora, vem chuva brava aí, e eu ainda tô longe da cidade. A velha olhava para Manezinho. Se a senhora não se importar, eu gostaria de... Claro que não, meu filho. Entre. A casa é pobre, mas dá para receber mais um. Obrigado, senhora. Assim que a chuva passar, eu vou embora. Não precisa ter pressa, não. A casa é de pobre, mas cabe mais um. Entre. Manezinho entrou. E a casa realmente era pobre. Na verdade, era estranha, mais estranha do que pobre. O cômodo que se encontravam era grande, escuro, com luz de velas e apenas 3 cadeiras. Havia um outro cômodo, mas esse estava fechado. Numa das cadeiras estava sentado outro habitante da casa, um velho não menos simpático. Fique à vontade, disse o velho senhor, levantando para cumprimentá-lo com uma enorme mão fria. Sente-se, meu filho. Manezinho sentou-se. E os velhos também se sentaram. Pareciam tristes, mas queriam conversar. O senhor vem de longe? Manezinho contou alguns pedaços de sua história. Não tenho lugar de onde venho. Faz uns 3 ou 4 anos que eu não tenho lugar fixo. Eu sou do mundo. Eu ando aqui, ando ali, paro um pouco em cada lugar, faço um bico aqui, um bico ali, ganho um dinheirinho e torno a seguir meu caminho. Um cheiro forte de velas tomava conta do cômodo e da história. Você não tem família? Manezinho não soube quem perguntou, se foi o velho ou a velha. E teve até a impressão de que a voz não veio de nenhum dos dois. Que veio de algum outro lugar ou... sei lá. Afinal, aquele casal de velhos era muito silencioso. Não tenho. Já tive 1 ou 2. 2? Uma família de onde eu nasci e a outra que me criou desde pequeno. Depois que eu cresci, eu aprendi uma profissão e resolvi correr o mundo afora à procura dos meus pais verdadeiros. E ainda não encontrou seus pais verdadeiros? Manezinho entendeu que a pergunta tinha vindo da velha senhora. A fraca luz das velas e o escuro do cômodo davam-lhe a impressão de que ela era transparente. Algo nebuloso, sem consistência. Achou que fosse apenas maluquice, seu efeito do cansaço e o medo da tempestade. Olhou mais fixamente para ela e respondeu. Não, eu acho que eu não vou nem encontrar. Mas eu gostaria muito de encontrá-los e dizer que gosto muito deles, mesmo tendo sido criado por outras pessoas. E eu tenho até uma fotografia deles me carregando no colo,
Tá muito gasta e estragada, mas é a única pista que eu tenho para procurá-los. Quem sabe um dia. Nós também passamos boa parte da vida procurando o único filho que tivemos. Manezinho teve a impressão de que dessa vez foi o velho o dono da fala. Então continuou a conversa, dirigindo-se a ele. Procurando? E então o velhinho respondeu. O destino tirou nosso filho. Eu não gostaria de morrer sem ver nosso filho. Um silêncio mortal, regado a cheiro de vela e barulho de chuva, trovões e relâmpagos, interrompeu momentaneamente a conversa. Quando então a velha senhora disse: Vou trazer uma sopa. O senhor aceita tomar um prato conosco? É claro que eu aceito. Eu tô com bastante fome, afinal, toda essa caminhada aí me deixou faminto, disse Manezinho. A velha senhora foi até o outro cômodo, que estava fechado, e no mesmo instante voltou com 2 pratos de sopa. Ofereceu um ao velho e outro a Manezinho. Voltou, buscou outro prato para si e veio sentar-se junto deles. É uma sopa pobre, mas é a mesma que ofereceríamos ao nosso filho se os encontrássemos, disse a velhinha com um tom levemente envergonhado. Manezinho tomou a sopa mais por gentileza, afinal ela não tinha gosto nenhum. Depois continuaram a conversa, devagar, com intervalos de silêncio, mas sem parar. Havia nos velhos algo de extremamente simpático e familiar, algo que, apesar das estranhezas e da escuridão da casa e do comportamento deles, ainda cativava Manezinho. Acho que seria minha maior alegria encontrar meus pais. Também seria nossa grande alegria rever o filho que o destino levou. A conversa arrastou-se por mais tempo. Manezinho às vezes tinha a impressão de que conversava sozinho, afinal, tamanha era aquela quietude e silêncio do casal de velhos. Foi assim, até que Manezinho começou a sentir sono. A tempestade tinha passado, e ele decidiu que podia continuar a caminhada, mas a gentileza dos velhinhos segurou-o por mais tempo, e dessa vez para dormir. Não se vá, meu filho. Está escuro e a cidade fica longe. Durma aqui e amanhã você seguirá a caminho. Não tem cama, mas você pode se ajeitar num canto qualquer, disse a velhinha com um ar de hospitalidade. Ele agradeceu e aceitou. Encostou-se num canto do cômodo, esticou o corpo no chão frio, apoiou a cabeça na mala de lona que trazia consigo e dormiu. Dormiu cansado, ainda com fome, com frio e uma sensação esquisita de não estar entendendo direito sua presença naquela casa e a conversa com aquele casal de velhos. Manezinho dormiu mal aquela noite. Uma noite cheia de sonhos estranhos, pesados e incompreensíveis. Acordou da noite mal dormida com a luz forte do sol filtrada pelo grosso vidro da porta da casa. Ainda cansado pela noite de sono ruim, correu lentamente os olhos pelos espaços da casa, procurando primeiro a presença dos velhos e depois os objetos conhecidos, mas não encontrou nenhuma coisa nem outra. Não havia barulho de pessoas, apenas silêncio. Não havia sinais de vidas. Só 3 cadeiras escuras encostadas à parede e 4 cavaletes de ferro cromado. Na frente dos cavaletes, como se fosse um altar, enormes castiçais com grandes velas brancas pareciam arrumados para alguma cerimônia. Neste instante, Manezinho deu um pulo, o coração batendo desesperado, quase chegando à boca. Então ele correu para a porta, abrindo-a imediatamente. Se Manezinho não fosse uma pessoa corajosa e acostumada às surpresas da vida, teria sucumbido diante do susto que levou quando percebeu onde estava. Acabara de passar a noite na capela do cemitério da cidade. Manezinho saiu disparado em direção ao portão. No caminho encontrou uma pessoa, provavelmente o coveiro, cavando 2 covas. Parou afobado e ofegante junto ao homem e perguntou-lhe: Ora, por acaso o senhor pode me dizer se aqui perto tem alguma pequena casa habitada por um casal de velhinho bem simpático? O
coveiro ergueu o corpo, descansou a pá suja de terra e respondeu: Não, moço, o caminho da cidade só tem mesmo aqui o cemitério. Agora, o casal de véi simpático que o senhor tá falando pode ser aquele que morreu nessa noite. São dois véinhos que moram perto da escola. Tadinho, eles morreram depois dessa chuvarada. Essas covas aqui são pra eles. Um arrepio profundo quase revirou o corpo de Manezinho. Lembrou-se da conversa, do cheiro de vela. Onde o senhor disse que eles moram? Morávamos. Agora já morreram. Perto da escola. Todo mundo sabe. É só perguntar. Manezinho disparou pela estrada. Estava um pouco longe, mas a carreira foi tão aflita e desesperada que, em questão de minutos, a cidade chegou perto dele. Mais um instante, descobriu a casa do casal de velhos. E sentiu que estava perto, bem perto de alguma explicação. O cheiro de velas da noite anterior voltou aos seus sentidos quando entrou na pequena sala onde estavam na noite passada. Lado a lado, os dois caixões de madeira com os corpos. Aproximou-se devagar e viu os rostos do simpático casal com quem passara a noite anterior. O estômago vazio resmungou em coro com o coração acelerado. Ali estavam seus dois companheiros de conversa, mas faltava ainda alguma coisa. Faltava uma explicação. Por que ele? Por que ele? Por mais que procurasse entender o episódio da noite passada no cemitério, não conseguia encontrar explicações. Manezinho ficou muito tempo de pé, parado em frente aos corpos e em meio à curiosidade das pessoas que ali estavam. Alguém lembrou de convidá-los a sentar-se. Manezinho agradeceu e sentou-se. Os olhos começaram a correr à parede, mecanicamente, procurando aqui e ali e os detalhes que estavam escapando de sua compreensão. E foi assim, nessa procura, recolhendo pedaços de lembrança, que reparou em uma moldura desbotada presa à parede. Não é possível! Não é possível! Apanhou sua carteira e, atrapalhado, trêmulo, remexendo papéis e cédulas velhas de dinheiro, pegou uma pequena fotografia e nela um casal abraçava carinhosamente uma criança de cerca de 1 ano e meio no máximo. Era a foto dele com seus pais verdadeiros. Primeira e única foto, relíquia guardada por mais de 30 anos. Manezinho levantou-se, mais trêmulo ainda, e se aproximou da foto maior da parede. Era exatamente a mesma foto. E nesse instante, toda a cidade ouviu o grito de Manezinho.